Olá, eu me chamo Fausto Della Flora, tenho 29 anos, sou um homem branco, de barba, cabelos curtos cortados acima da orelha, estou usando duas argolinhas douradas na orelha e uma camiseta vermelha. Este vídeo aqui se trata de uma videoaula e é uma contrapartida referente a uma seleção ao edital PROAC 39 de 2021, que tinha como objetivo fomentar produções de artistas independentes e de arte educadores do estado de São Paulo durante o período de pandemia. Ele é uma iniciativa fomentada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo e trata-se de uma videoaula acerca de reflexões e de informações sobre a língua brasileira de sinais e como a gente pode usar a língua brasileira de sinais como ferramenta poética, como ferramenta de elaboração estética, certo? Para isso, eu dividi esse vídeo em duas partes. A primeira parte, uma parte um pouco mais explanatória, um pouco mais reflexiva, informativa acerca da língua brasileira de sinais, e um segundo momento que a gente possa brincar um pouquinho, tentar criar alguma coisa em cima de uma narrativa previamente preparada, junto às informações da língua brasileira de sinais, ok? Bem, na verdade, o grande escopo desse vídeo, o grande objetivo é promover uma interlocução para as pessoas que não conhecem a Libras, para as pessoas que se interessam, mas nunca tiveram acesso a alguma informação, não conhecem nenhuma pessoa surda. Eu acho que o primordial é que a gente busque conhecer pessoas surdas, conhecer suas trajetórias, conhecer suas relações com a própria língua brasileira de sinais, mas que fique aí esse vídeo como uma espécie de mote, a curiosidade, assim, certo? Eu uso duas principais referências teóricas nas informações que eu vou colocar aqui nesse vídeo. A primeira delas se refere às informações tiradas de um livro chamado Língua Brasileira de Sinais, Estudos Linguísticos, que é uma publicação dupla entre duas professoras, a Ronice Miller de Quadros, que é a professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora doutora Lodenir Becker-Kainop, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse livro é um livro que foi publicado em 2009, então ele é relativamente recente, e ele tem muitas informações acerca da estrutura, da morfologia, da fonologia, da sintaxe da língua brasileira de sinais, certo? E um outro referencial teórico é um referencial teórico chamado Libras em Contexto, um curso básico para professores criado pela Secretaria de Educação e Apoio ao MEC no ano de 2006. Então são duas aí as referências teóricas. E como narrativa poética, no momento que a gente for brincar um pouquinho de poesia, a ideia é usar uma narrativa de uma canção chamada Canoa Canoa, do Milton Nascimento, de um álbum dele de 1978. O álbum é o Clube da Esquina número 2. A gente não vai usar a música em si, mas a narrativa que é construída e que é elucidada aí nessa música. Ok? Bom, para começar essa conversa, eu acho que é fundamental a gente entender que a Libras se trata de uma língua própria, de uma língua natural, com uma estrutura própria, com uma organização sintática própria, né? Diferente do português. Muitas vezes as pessoas acham que a Libras é só a escrita, a datilologia. Na verdade, isso nem é Libras, isso é um recurso que as pessoas que sinalizam usam para aproximar o português da Libras em algumas situações específicas. Quando a gente tem que, por exemplo, falar o nome próprio de uma pessoa que não tem sinal, que não participa da comunidade surda, ou a gente tem que falar o nome de um lugar que não se tem um sinal, ou um conceito que a gente ainda não sabe o sinal, certo? Mas é uma estratégia. A Libras é muito mais complexa, muito mais diversa, muito mais cheia de nuances do que isso. Então ela não é uma versão sem palavras da língua portuguesa. Não. Até porque a Libras ela não é universal. A Libras é a língua brasileira de sinais, certo? Se a gente vai até um outro país, até a Argentina, tem a língua argentina de sinais, a língua italiana de sinais, a língua alemã de sinais. Cada lugar vai convencionar a sua língua própria de sinais. Apesar disso, a Libras não é a única língua de sinais presentes na nossa sociedade brasileira, no nosso território. Existem, por exemplo, algumas línguas indígenas de sinais,
certo? A língua indígena do povo Capor, dos Urubu Capor, é uma língua já estudada desde os anos 80, por volta de 85, começaram os primeiros estudos. É uma língua que já tem um nível de mapeamento grande. Além disso, existem algumas outras que diferentes referenciais bibliográficos se esboçam, diferentes pesquisas já tentaram mapeá-las, já começaram a mapeá-las, certo? Mas o foco aqui é conversar sobre a Libras. Por ela ser uma língua que opera numa modalidade diferente da modalidade das línguas orais, como a língua portuguesa, ela é uma língua visual espacial. Ah, mas o que significa isso? Primeiro de tudo, há uma preponderância na percepção do mundo pelo visual, pelos olhares. Os estímulos sonoros estão a terceiro, quarto, quinto plano. O primeiro plano é o plano visual, porque as pessoas surdas não escutam ou têm uma audição bem diminuta. Então, a percepção do mundo será no campo visual. E a língua se construirá também neste campo visual, através de alguns elementos, através de algumas unidades básicas formadoras. Digamos que a gente pode tentar traçar um paralelo. Se na língua portuguesa a gente tem os fonemas, a gente tem unidades básicas que formam sílabas, que formam sons. Na Libras, a gente vai ter algo parecido. Isso tudo está dentro de um escopo dos parâmetros da Libras, certo? Que a gente vai comentar rapidamente aqui, porque eu acho que é importante as pessoas conhecerem e perceberem que há uma distância imensa entre uma língua, uma estrutura linguística própria de uma língua de sinais, e pantomima, e mímica. Esses são recursos de linguagens artísticas, certo? Eles são muito menos sutis, não tem tanta nuance, não tem uma estrutura, não é para... esses recursos de mímica, por exemplo, eles não constroem situações, conceitos abstratos, por exemplo. É completamente diferente de uma língua, certo? Para isso, eu separei informações rápidas, básicas, breves, de forma bem sintética, bem resumidinha, para tentar mostrar o que fundamenta, quais são os pilares, as bases, digamos assim, da estrutura da língua brasileira de sinais. Esses pilares, eles são 5 pilares e eles são chamados de parâmetros. São os parâmetros, são 5 componentes estruturais. O primeiro parâmetro é a configuração de mão. O que é a configuração de mão? A configuração de mão é a forma que a sua mão vai ficar no espaço. Então eu posso ter uma configuração de mão assim, por exemplo, que corresponde à letra A, mas não é o caso. Uma configuração de mão assim, uma configuração de mão assim, uma configuração de mão assim. É a forma como eu organizo os meus dedos, a minha palma da mão, o meu dorso das costas, das mãos, em relação ao espaço, certo? É a partir dessa configuração de mão aqui que os sinais, por exemplo, podem surgir. Não todos, tem sinais que não precisam necessariamente estar baseados numa só, eles podem ser sinais que usam 2 ou mais configurações de mão. Mas a ideia a configuração de mão é isso, a forma como eu coloco a minha mão no espaço em relação ao discurso que eu estou produzindo. Então, a gente pode pegar um exemplo do sinal de lembrar, o verbo lembrar ou a palavra história. Então, lembrar. Eu tenho esta configuração de mão aqui e eu atribuo o movimento, certo? Avião, esta configuração de mão, movimento. Então, diferentes formas de colocar minha mão no espaço vão construir diferentes significados e significantes, certo? Ou, por exemplo, usando as 2 mãos. Tenho essa configuração de mão aqui e o verbo trabalhar. Estou usando duas configurações de mão espelhadas e trabalhar. Ou concordar. De novo, 2 configurações de mão espelhadas, iguais no caso, juntas. O sinal de sábado. Sábado. Eu abro e fecho a minha mão. Sábado. Certo? Agora, conforme a gente vai colocando as nossas mãos no espaço, a gente pode colocar a mão em cima e fazer um sinal em cima, fazer um sinal embaixo. Esses lugares,
nesse espaço aqui, se chama ponto ou local de articulação. E é o segundo parâmetro. O primeiro parâmetro é a forma da minha mão, o segundo, onde eu coloco a minha mão. Então eu posso ter um ponto de articulação aqui, por exemplo, o sinal de brincar, eu estou brincando aqui, o sinal de estudar também, o sinal de mostrar. Agora eu tenho uma configuração de mão com a palma aberta e uma outra configuração de mão aqui, formando um outro sinal. O sinal de aprender, ponto de articulação em cima. O sinal de esquecer, ponto de articulação na testa, certo? Então, primeiro, configuração de mão. Segundo, ponto de articulação. Terceiro, o movimento. Por quê? Eu posso ter a configuração de mão aqui, em Y. Agora, o ponto de articulação vai ser daqui, neste lugar aqui, nesse campo aqui. E o movimento. Eu realizo este movimento. Então, dependendo de como eu vou movimentar a minha mão, eu posso representar diferentes coisas na língua brasileira de sinais. Terceiro, então, é o movimento. Quarto. O quarto vai ser a orientação e a direção. Então, chama-se orientação ou direcionalidade. Então, eu defino que a palma da mão, por exemplo, está aberta para a esquerda e a direção é essa. Então, eu tenho a junção do que a gente viu. Configuração de mão, ponto de articulação, daqui para lá, movimento e a direção, para lá, ou para cima, ou para baixo, certo? E por último, como último parâmetro, é a expressão facial. A expressão facial é muito importante na Libras porque ela é um dos componentes gramaticais. Eu posso estar aliviado, eu posso estar muito cansado, ela intensifica, ela dá nuance, ela dá mais detalhes daquele enunciado que eu estou construindo. Estes 5 são as premissas básicas para se construir, digamos assim, o primeiro passo para se chegar numa produção discursiva na língua brasileira de sinais, certo? É claro que, se a gente pensar, por exemplo, na expressão facial, na expressão do corpo, todas as línguas, tanto as orais quanto as visuais, vão usar expressão facial. Mesmo no português, né, a gente não fala só pelo código linguístico, a gente comunica com o nosso corpo, a gente é muito expressivo, a gente usa gestos, a gente usa mãos, a gente usa os nossos ombros. Na língua brasileira de sinais, isso acontece da mesma forma, certo? A diferença é que na Libras, a expressão é um dos componentes da estrutura mesmo da língua, certo? Beleza. Esta é a primeira parte. Nesse segundo momento do vídeo, a ideia é que a gente possa olhar para o que a gente viu até agora, que são os parâmetros, certo? E identificar como eles são importantes e cruciais na construção das narrativas em língua brasileira de sinais. Ainda tendo como um pano de fundo uma narrativa, uma história em que a gente pode brincar com ritmo, com tempo, com peso, que são estruturas que compõem, por sua vez, a linguagem da dança. A minha relação do meu corpo com o espaço e como eu dou diferentes ritmos para esse corpo no espaço são características da dança também. Então, como unir os elementos da língua brasileira de sinais com a atribuição de sentido dentro de uma produção da dança? Porque se a gente olhar para a dança enquanto tendo como característica fundamental um corpo em movimento no espaço, esse corpo pode construir narrativas abstratas, certo? Ele pode construir narrativas estruturadas dentro de uma língua, por exemplo. Num processo de tradução e interpretação de uma canção, de uma música em língua portuguesa para a língua brasileira de sinais, a gente precisa transportar o sentido cantado em português para Libras, através do nosso corpo, certo? A gente deixa a nossa voz de lado e utiliza nosso corpo como locus de enunciação, como local de enunciação para uma narrativa em outra língua. E essa outra narrativa, ela vai precisar de nuances, ela vai precisar de detalhes, principalmente se for uma linguagem poética, certo?
É diferente de eu sinalizar as coisas, atribuir só os sinais diretamente da língua portuguesa. É diferente fazer isso e fazer um processo que envolva um campo de nuances muito maior. Ah, e como que a gente pode fazer isso? Porque a gente viu a estrutura básica da Libras formada pelos 5 parâmetros. Mas existe uma outra categoria muito importante e que é fundamental na construção desses detalhes e dessas nuances da língua brasileira de sinais, que são os classificadores, certo? Os classificadores se referem a um grupo muito grande de artifícios, de ferramentas que a gente pode usar na nossa construção narrativa da Libras. Então, eles servem para representar, por exemplo, formas de objetos. Eu tenho um espelho na minha frente. Esse espelho pode ser quadrado, ele pode ser oval, ele pode ser circular, ele pode ser bem estreito, ele pode ser espesso. Então, depende. Dependendo do que eu estou vendo, uma janela. Essa janela pode abrir para cima, pode ser uma janela que abre para o lado, pode ser uma persiana. Então, o formato dos objetos que eu quero colocar no meu campo de enunciação, aqui no meu discurso, vão precisar ser classificados para minha narrativa ter uma nuance maior, ter uma maior quantidade de informações nessa narrativa, certo? Então eu posso usar os classificadores. Existem na literatura, esse número diverge, mas considerando as referências que eu indiquei no início do vídeo, fala-se que existem 10 tipos, 10 categorias diferentes que servem para coisas diferentes, chamados de classificadores. Então, por exemplo, eu posso ter o classificador de forma de objeto, né? Eu tenho um copo. É diferente de eu ter um balde. É diferente de eu ter um conta-gota. Então, eu estou usando a minha mão aqui, diferentes formatos da minha mão e diferentes formas no espaço para construir objetos concretos. Se eu quiser, por exemplo, mostrar partes do corpo de alguém ou de um animal, eu vou ter que usar um classificador específico. Por exemplo, uma perna. Isso aqui é uma pessoa, a perna da pessoa, ela está, sei lá, andando de skate. Eu estou construindo com as minhas mãos uma narrativa em terceira pessoa, por exemplo, que eu estou contando a história de alguém que está no skate. Eu estou usando meu corpo, a minha mão, para construir a parte do corpo de alguém. Ou, por exemplo, o bico de um pássaro. Ah, qual pássaro? Depende. Se for um tucano, se for um passarinho pequenininho. Mesma coisa, as penas. Posso fazer um pássaro com penas grandes, abertas, ou eu posso fazer um passarinho com peninhas pequenininhas. Isso tudo são detalhes da narrativa, certo? São nuances que a gente constrói, para isso faz uso dos classificadores. E a ideia aqui é que a gente pense em usar os classificadores para dar alguns detalhes de uma narrativa que vamos construir juntos a partir de uma música, mas sem olhar para a letra dessa música, ou sem para ouvir a letra dessa música de imediato, ok? Agora, para esse momento, para a gente pensar em usar alguns elementos que a gente falou, é claro que isso é um nível de profundidade, de pesquisa, que requer maior estudo, maior cuidado, porque principalmente para as pessoas que estão tendo um primeiro contato com a Libras, isso pode parecer muito abstrato, muito difícil, muito complexo, e sim, é tudo isso porque a gente está falando de uma língua, de novo, uma língua natural, uma língua própria, uma língua usada por pessoas que têm a sua percepção do mundo pelo visual, certo? Mas a ideia é tentar mostrar um pouquinho como a gente pode juntar esses dois universos, esses dois mundos. E para isso, eu vou contar uma breve história, assim, usar alguns personagens como elementos para a gente pensar nesses classificadores, nessas configurações de mão, nesses pontos de articulação no espaço, certo? Bem, vamos imaginar que a história se passa, a narrativa que é contada é de um homem que está dentro de uma canoa, um pescador, está dentro de uma canoa,
e tá descendo um rio. Esse rio fica numa floresta, certo? Então a gente vai primeiro ter que colocar esses elementos no espaço. Então, o sinal de árvore, por exemplo, é esse aqui, o sinal de árvore. Se eu estou falando de uma floresta, então são várias árvores, muitas árvores, uma floresta. É claro que numa floresta as árvores são diferentes, certo? Se a gente quiser, a gente pode dar detalhes dessas árvores. Então eu posso fazer uma árvore com cano, com um tronco espesso, fininho e alto, e as folhas como uma palmeira. Eu posso fazer uma árvore com um tronco todo retorcido, certo? Nesse caso, uma floresta nos basta. Então, uma floresta e que este pescador tá numa canoa, então, portanto, tem que ter um curso d'água, um rio. O sinal de rio é água. E aí eu vou fazer o formato desse rio. De novo, como que é esse rio? Ele pode ser um rio no momento reto, ele pode ser um rio mais largo, ele pode ser um rio bem estreitinho. Eu estou usando a mesma configuração de mão, em um mesmo ponto de articulação, por exemplo, mas eu estou atribuindo expressões faciais, movimentos e direções diferentes, certo? Então, uma floresta, um rio, vou fazer o meu rio cheio de voltas, e daí dentro deste rio aqui que a gente colocou no espaço, uma canoa, um homem dentro de uma canoa. O sinal de barco, por exemplo, é esse aqui. Só que esse barco pode ser, ele é uma canoa. Então eu vou fazer aqui uma canoa, certo? Uma canoa alongada. E um homem dentro desta canoa. Agora, a canoa que eu construí aqui, ó, ele está dentro, já se transformou na palma da minha mão. E esse homem está nessa canoa. Para essa canoa se mover, ele precisa remar. Então ele pode remar, ele pode estar sentado, por exemplo, remando, configuração de mão em movimento, ou ele pode estar remando. Duas escolhas, por exemplo, que são escolhas diferentes e que vão trazer outros detalhes, outras nuances para essa cena. Floresta, o rio, olha a expressão. A expressão vai acompanhando, digamos assim, essas sutilezas do rio, né? Eu posso ir brincando com isso. A canoa, este pescador dentro, e eu vou escolher que ele está remando aqui. Está remando aqui, certo? Este pescador chega no momento do rio e joga a sua rede. Ou, por exemplo, pesca de arpão. Ele é um pescador, a gente vai precisar decidir como que ele vai realizar essa pesca, essa ação, certo? Então eu posso jogar uma rede, eu posso ter um anzol, jogar um anzol, ou eu posso ter um arpão. E aí esse arpão ele pode ser com um cano de madeira, um cano não, né? Um pedaço de madeira, e na ponta ele pode ter uma ponta de metal, né? Eu posso construir essa ponta de metal de diferentes formas, que é onde ele joga e pega o peixe. Vamos imaginar que ele jogou a rede. Jogou a rede, certo? Jogou a rede e puxou essa rede de volta. Quando ele puxa, ele encontra uma variedade de peixes, certo? Normalmente, os pescadores e as pescadoras, quando pescam uma rede com uma variedade muito grande de peixes. E aí, o sinal de peixe, por exemplo, em libras, pode ser peixe ou peixe. Peixe. Agora, se a gente quiser mostrar quais as características destes peixes aí, como que a gente faz isso? Classificador. A gente vai ter que olhar, saber quais desses peixes ele pescou e tentar identificar algumas características que consigam individualizar esses peixes. Um pode ter uma boca maior que o outro, um pode ter uma cor diferente do outro, uma cabeça maior ou uma cabeça menor, um olho maior, um corpo mais prolongado, um corpo um pouquinho mais fininho, por exemplo. Então, essas características desses peixes, nessa situação hipotética, a gente vai fazer uso dos classificadores, certo? Vou colocar aqui os diferentes tipos de peixes, por exemplo, que ele poderia ter pescado
nessa rede que ele jogou, ok? E aí, a partir desses peixes que estão representados aqui, diferentes tipos de peixe, a gente imagina que o pescador tira dessa rede, nessa história que a gente está contando, e aparecem esses diferentes tipos de peixe. Se a gente pensar em que nós precisamos descrever esses peixes, o sinal em libras de peixe pode ser esse aqui ou esse aqui. Mas são peixes diferentes, cada um tem suas particularidades, cada um tem um nome próprio, certo? E a ideia, a premissa básica, então, é usar o recurso dos classificadores para dar esses detalhes dos peixes e conseguir criar visualmente algo que faça sentido para as pessoas surdas, para as pessoas que usam a Libras, conseguirem perceber esses diferentes tipos de peixe, certo? Então, por exemplo, se a gente começa com esse aqui. Esse é o dourado. A característica mais marcante dele, talvez a principal, seja a coloração, que inclusive o nomeia, né? Dourado. Outra coisa que chama atenção, ele tem escamas, pintinhas pretas. Essas duas coisas podem ser colocadas dentro desse espaço e que as pessoas já consigam minimamente imaginar que é um peixe com essa coloração, com esse tipo de escama. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer peixe, e aí a gente pode vir aqui e fazer as pintinhas pretas, ou talvez a gente possa fazer o peixe dourado, ou o peixe dourado, certo? Tem a nadadeira, a gente pode brincar com essa nadadeira aqui, dourada também. 3 diferentes possibilidades aí para usar classificador, no caso de mão aqui, que remeta a esse peixe. Por exemplo, se o próximo peixe dentro dessa rede aí for a arraia, de cara, a gente observa que ela tem um formato, né, um formato diferente. A gente pode brincar com esse formato no espaço. Ela tem bolinhas brancas, então a gente pode brincar com esse formato e fazer bolinhas brancas, por exemplo. Mas também tem uma outra característica fundamental, que é a cauda grande. Então a gente pode usar, por exemplo, aqui, no caso, representando o corpo dela e uma cauda grandona. Essa poderia ser uma forma de demonstrar espacialmente o que seria essa arraia dentro dessa rede, certo? Se a gente pega, por exemplo, esse peixe aqui. Se esse peixe está dentro da rede, o que chama a atenção dele? Eu levantaria 2 características principais, certo? O bigode, tem um bigodão que sai da boca, e as escamas elas são maiores, são em filetinhos. Então a gente pode tentar representar isso na nossa mão também. Por exemplo, o peixe e os bigodões. A expressão facial, que é um dos 5 parâmetros, certo? Estou usando tudo que a gente já conversou aqui. E também o corpinho do peixe e essas escamas verticais dele. Ou eu posso fazer assim também, mas assim melhora a visibilidade, certo? Então aí são 3 exemplos de 3 possíveis peixes que poderiam estar dentro dessa rede desse pescador. Mas a história, ela é um pouco mais singela. Essa história que eu contei de um pescador dentro de uma canoa, descendo o rio, remando e que pesca, é na verdade uma canção do Milton Nascimento chamada Canoa Canoa. E esses peixes que eu mostrei e que a gente foi fazendo o classificador, né, desenhando esses peixes no espaço, são nomes de peixes que o Milton canta. É como se de fato esse pescador tivesse encontrado esses diferentes peixes. Então a ideia agora, para quem está vendo esse vídeo, para quem tiver interesse, quiser pensar em alguma possibilidade de tradução dessa música, pode ouvir a música e tentar colocar essas características que a gente construiu juntos aqui dentro de um ritmo, dentro de uma métrica, dentro das variações da voz do Milton. Isso tudo dá contexto, faz as 2 línguas conversarem e a gente consegue ter um nível de detalhe muito mais interessante, por exemplo, dentro desse contexto de criação poética. Então espero que vocês tenham gostado e que ouçam essa música do Milton e pensem nessas diferentes possibilidades de construção da narrativa pelo espaço, certo? Muito obrigado.